Boa noite, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos chegando ao final da carta que João escreveu. Chegamos ao capítulo 5 e já estamos chegando ao fim, que nem o fim do ano, né, gente? Vai chegando, a gente não vê. E aqui chegamos também ao capítulo 5 de João. Hoje e mais 2 domingos devemos concluir. E aí nós vamos iniciar o tempo do Advento, né? Que é o tempo que antecede o Natal. Então nós vamos meditar nessa noite no capítulo 5, dos versos de 1 a 5. Meus irmãos, às vezes, quando nós estamos na estrada, você já andou de ônibus na estrada? Ou já dirigiu caminhão na estrada, Vaguinho? Então, quando nós temos uma reta, a gente vai que é uma beleza, dá uma aceleradinha, não é? Vai indo, vai indo, vai indo. Mas quando chega num lugar assim que tem muita curva, lugar de serra, né? Quem é motorista de ônibus, ele sabe que tem que dar uma freada, colocar o pezinho no freio, porque senão as pessoas que estão lá dentro do ônibus não conseguem mais acompanhar a viagem, contemplar a paisagem, né? Aproveitar o tempo. Vai ser cada um virando de um lado para o outro, né? Já é né? Dando umas golfadas de um lado, outro do outro, cai mala. Então a gente precisa pôr o pé no freio. E é isso que nós vamos fazer aqui, né? Semana passada lemos uns bons versículos, né? Acho que os dois últimos encontros. E aqui nós vamos um pouquinho mais devagar, versículo por versículo, para a gente poder acompanhar o que João está nos falando. Amém, gente? Então, versículo por versículo, sem pressa. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Esse termo aqui que a gente vê, todo aquele que crê, o que é crer, né, gente? Essa é sempre uma pergunta que a gente precisa aprender a responder. Eu já falei algumas vezes, hoje eu vou falar mais uma vez. Crer não é uma questão de você acreditar, né? Acreditar é uma coisa até mais superficial, mas o crer na palavra de Deus tem a ver com confiança, confiar, né? Então, João está falando que precisamos confiar nesse fato, que Jesus é o Cristo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé que nos salva, essa é a nossa fé pela qual nós nos mantemos. Todo aquele que crê, que confia no fato de Jesus ser o Filho de Deus, é nascido de Deus. Crer, gente, então, é confiar, certo? Abra ali para mim, por favor, Tiago 2, de 18 a 19. Esse confiar, gente, tem que ser uma confiança prática, uma confiança para obedecer. Não é uma confiança teórica, só para dizer sim, eu entendi, mas a sua vida continua a mesma, não muda em nada, né? Então Tiago, ele mostra isso, ó. Se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que João, pode voltar ali, isso, o que João está querendo nos dizer é o seguinte: crer é uma obra, confiar em Deus nos leva a uma obra. E qual é a obra que João está se referindo o tempo todo nessa carta? Vocês já aprenderam? O que é? Qual é essa obra?
Isso, o amor. Ele está falando o tempo todo de amor, gente. Né? Meu terreno está até melado, tanto amor que a gente está falando aqui o tempo todo. Amor. Então o que o João quer dizer para nós é o seguinte, ó. Dizer que crê em Jesus e não amar é a mesma coisa que nada. Aí o Tiago até dá uma avançada aqui, pode ir lá no 19. Olha o que o Tiago coloca. Você crê que Deus é um só? Esse crer aqui é confiar que Deus é um só. É uma forma de Tiago falar assim: você crê na teoria? Você crê no Evangelho? Você crê que as coisas são assim como são faladas? Muito bem, até os demônios creem e tremem. E Tiago está falando o seguinte: se você não tem obras na sua fé, a sua fé talvez seja até mais fraca que a fé dos demônios. Olha só, incrível, né? Ele pega pesado nisso. Vamos voltar lá para o versículo 1 então de João, por favor. João aqui está falando o seguinte, meus irmãos: a nossa fé tem que nos levar a amar. Amém? Está claro isso? Se você crê, mas não ama, a tua fé não está valendo muita coisa. Precisamos amar, todos nós, né? Todos nós. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Além do amor, tem um outro tema que João prega aqui, né? Nessa carta, que é falar contra os falsos profetas. Então, gente, como um falso profeta interpretaria esse versículo aqui, ó? Todo aquele que ama o que gerou, quem que nos gerou? Deus, né? Ama também ao que dele é nascido. Um falso profeta falaria assim: ó, você não é nascido de Deus, então você tem que amar a si mesmo. Ser nascido de Deus, e tem muito pregador que faz assim. Mas amar ao que dele é nascido não é você, é o irmão. Então isso aqui é muito importante nós entendermos, né? Cremos que Jesus é o Cristo, somos nascidos de Deus, e por sermos nascidos de Deus, precisamos amar os nossos irmãos. Aliás, nós só podemos amar os nossos irmãos porque somos nascidos de Deus. Quem não é nascido de Deus não tem a capacidade de amar esse amor que nós recebemos de Deus. Como que é esse amor de Deus? Você lembra? É um amor sacrificial e incondicional. Se você não é nascido de Deus, você nunca vai amar assim. Mas se você é nascido de Deus, João está dizendo para todos nós vamos conseguir amar assim. Amém, meus irmãos? Nós vamos conseguir. Vai ser difícil, porque nós aprendemos a maior parte da nossa vida a amar um outro tipo de amor. Mas o Espírito Santo vai nos ajudando e nós vamos aprendendo a ter esse amor perfeito de Deus, né? Então, ser nascido de Deus significa o seguinte, gente. Quando você nasceu, hoje, por exemplo, é aniversário da Janete, né? Cadê a Janete? Aniversário da Janete. Depois todo mundo vai cantar parabéns para ela lá no café, vai ser bonito, né? O nascimento da Janete, há 18 anos atrás, né, Janete? 18 anos atrás, foi tão marcante que ela está viva até hoje. Certo? Graças a Deus? Amém. Olhando assim, o momento do nosso novo nascimento. Quando você nasceu de novo? Que dia? Que momento foi? Qual foi a sua experiência? Qual foi a sua história? É uma história bonita, não é? Sim ou não? Eu achei vocês meio na dúvida assim, gente. Misericórdia. Eu já contei a minha aqui, né? E eu espero sempre poder ouvir a sua também. E esse momento do nosso novo nascimento foi tão marcante
que até hoje nós não só estamos vivos na carne, mas agora estamos vivos para Deus. Vivos para Deus. Significa que nós temos recebido um amor de Deus que é incondicional, e esse amor que recebemos para transmitir a todos. Foi tão marcante que precisa ser assim por toda a nossa vida. Amém, gente? Essa é uma verdade. Abre lá em Mateus 16, do 13 ao 18. Ainda sobre Jesus ser o Cristo. E quem crê nisso ser nascido de Deus, né? Olha só, gente, esse diálogo de Jesus com os discípulos. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quando Jesus falava assim, quem é o Filho do Homem, ele estava falando de si mesmo. Jesus é o Filho do Homem. Então, vamos ver. Vocês podem ler essas respostas para mim, por favor? E eles... Até aqui. Então, olha só. Você já perguntou lá fora quem as pessoas acham que é Jesus? Tem tanto vídeo na internet, né, alguns cristãos fazendo essa pergunta, e gente, tem as mais variadas respostas: que Jesus é um profeta, que é um homem santo, que era um hippie, que Jesus era comunista porque tinha barba e cabelo comprido. Tem de tudo, né? Respostas assim, você concorda comigo que são respostas que mostram que as pessoas não conhecem a Jesus? Sim ou não? Você concorda que é isso? As pessoas não conhecem Jesus e aí vão fazendo uma ideia de quem é Jesus, né? Às vezes acontece com você também. Pode ser que alguém lá, você começou um estudo novo, um trabalho novo. A NET eu sei que começou um trabalho novo recentemente, só que eu acho que é no mesmo lugar, né? É outro. Então, vai lá no lugar novo, né? Ninguém conhece a NET. E as pessoas ficam se perguntando: quem que é a NET? Quem que é? O que ela pensa? O que ela fala? Né? Todo mundo é assim. Aí Jesus muda a pergunta, gente, olha só. Pode ir para o próximo. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Agora Jesus está perguntando para os apóstolos, para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Antes da gente ler o próximo, quem você diz que Jesus é? Pensa aí na sua resposta. Pensou? Então agora nós vamos ver o próximo versículo. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que tal essa resposta, gente? Boa? Excelente, né? Continua, até o 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Simão Barjonas é a carteira de identidade do Pedro. O nome dele não era Pedro, era Simão. Barjonas significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, é o nome completo do Pedro, nome na carne, na certidão de nascimento. Porque não foi a carne e o sangue que revelaram a você, mas meu Pai que está nos céus. Próximo. Também eu lhe digo que você é Pedro. Olha Jesus mudando o nome aí do Simão. Alguns historiadores creem que foi aqui que realmente foi mudado o nome de Pedro. Não sei, não dá para ter certeza, mas é uma boa dica. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, então quem foi que revelou a Pedro a resposta certa?
Deus. E todo aquele que tem em si essa revelação de que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, assim como Jesus falou para Simão Pedro. Amém, gente? E aí, você é nascido de Deus? Sim. Você acertou a resposta? Você acertou, Nara? Acertou. Colandi, vou colocar aqui, hein? Você acertou mesmo. Vinícius, ótimo, todo mundo acertou. Nós somos nascidos de Deus, porque isso não é uma resposta de prova da escola dominical, mas é uma revelação do próprio Deus para nós. E se nós somos nascidos de Deus, precisamos confiar que Jesus é o Cristo e precisamos, nessa confiança, ter coragem para nos amarmos uns aos outros. Vamos lá para o versículo 2, 1 João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O que é praticar, gente? Tem uma palavrinha melhor para a gente entender. Se são mandamentos, o que se faz com mandamento? Se obedece, né? Então a gente poderia colocar assim, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus deixou para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha atenção, né? E amar o meu próximo. Só que João aqui está lembrando o que Jesus falou no Evangelho de João. Não mais amar o meu próximo como a mim mesmo, mas agora eu preciso amar o meu próximo assim como Jesus me amou. E como Jesus me amou? Sacrificialmente e incondicionalmente. É isso. Ok? Por que esse versículo está assim desse jeito? Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando obedecemos. Sabe por quê, gente? Porque tem uma hora na vida que, se o amor for só sentimento, a gente não vai amar. Olha o seu casamento, por exemplo. Olha a sua paternidade, a sua maternidade. Não tem horas que parece que desgasta? Sim ou não, gente? Não tem hora que é difícil, né? Lembra a tia da minha esposa, que tinha uns menininhos pequenininhos, né? Fofinho, né, gente? O que ela falava? Que vontade de comer, né? Aí quando cresceu para adolescente, qual que foi o arrependimento? Que droga, eu devia ter comido, né? Tem horas que a gente não ama porque sente coisa boa. A gente ama porque tem um compromisso. Porque tem um compromisso de vida. A gente ama porque a gente está obedecendo a Deus. E é isso que João fala. Porque esse amor de Deus, meus irmãos, não é um amor sentimental. É um amor prático. É um amor de você ser bênção na vida do irmão. Você entender o que o irmão precisa de você. E você, se puder atender o irmão, você atende o irmão. Talvez você nem goste daquilo que o irmão está precisando que você faça, mas você faz. Porque isso é amor. Você não vai ter um sentimento bom todas as vezes, mas se você obedecer os mandamentos, você pode ter certeza que você está amando o irmão. É isso que João fala. Esse amor incondicional, eu li numa crônica de Rubem Alves. Não sei se você gosta do cronismo. Eu gosto desse tipo de escrita, crônicas. O Rubem Alves, ele foi um pastor caçado na ditadura militar. Eu não fecho muito com a teologia dele. Ele tem uma teologia lá, mas com outro rumo. Mas como cronista, ele é um cara sensacional. Eu acho que um dos melhores cronistas que nós já tivemos aqui no Brasil. Por causa da fé dele, né, ele usa muito da sua fé nas crônicas. E eu gosto, aprecio isso.
E uma das crônicas dele se chama Contabilidade. O livro é A Arte de Ser Feliz. Contabilidade. E aí ele descreve, da metade para o fim dessa crônica, a parábola do filho pródigo. Quantos já leram a parábola do filho pródigo? Conhece? Rubem Alves começa a conversa num tom muito sério e assertivo. É a parábola que tem o pior nome dentre todas as parábolas de Jesus. Porque a parábola não é sobre o filho, é sobre o pai. Só que como o editor da Bíblia, ele colocou lá a parábola do filho pródigo, todo mundo acha que a parábola é sobre o filho. Porque também, conta a maior parte do tempo a vida do filho. Mas o que Jesus está querendo nos mostrar é o amor do pai. Então, esse filho pródigo, o que ele faz, gente? Ele é malandro, ele é festeiro, ele quer cair na gandaia, e pede o adiantamento da herança dele, e vai para longe do pai, e vai feliz da vida. E pelo que Jesus conta, meus irmãos, me parece que não foi uma viagem de uma semana. Eu creio que ele ficou alguns anos festejando, gastando toda a riqueza que ele tinha ganho, até ficar no zero, até ficar na sarjeta, na rua da amargura. Quando a Bíblia diz que ele está cuidando dos porcos, querendo comer as bolotas dos porcos, é isso que a Bíblia diz, ele está na rua da amargura. E aí ele começa a pensar na vida dele, e aí ele lembra dos trabalhadores do pai dele, os funcionários do pai. Poxa, até eles estão com uma vida muito melhor que a minha. Mas olha o pensamento desse filho. Ele pensa assim: eu errei tanto com meu pai que eu não sou digno de voltar a ser filho dele. Mas talvez um pai me aceite como um trabalhador. Então ele volta com essa ideia fixa de ser um trabalhador. Ele mesmo conta para ele essa história de que o pai não vai aceitá-lo. Mas para surpresa dele, o que acontece? O pai está de braços abertos. Nessas horas, gente, acontece comigo um negócio quando eu leio esse texto aqui da Bíblia. Vem uma música na minha mente, mas não é evangélica, tá? Não é louvor. Eu acho que na minha infância eu vi uma propaganda, um rapaz voltando de trem, voltava para a casa da mãe dele, e aí cantava aquela música do Roberto Carlos, eu voltei, Quando eu leio, gente, essa música me vem na cabeça todas as vezes. Agora é para ficar, E eu imagino daí o pai no meio dessa música abraçando o filho querendo falar que queria ser só trabalhador. O pai coloca já o anel no dedo do filho e manda fazer churrasco, contrata o grupo de pagode lá que vai, o Manuel, o Hugo e o Marquinhos vão estar lá fazendo churrasco, vai ter o grupo de pagode lá, pagode, que é para Deus, aquele pagode evangélico que tudo conhece bem, Festa. Olha só, o menino que gostava de festa se afastou do pai para festejar. Quando ele volta, o pai o recebe como? Com festa. Que lindo, Lindo isso. Mas o cheirinho do churrasco chega lá na casa do irmão mais velho. O irmão mais velho é bem diferente do irmão mais novo. Todo engomadinho, certinho, sempre ali trabalhando, fazendo tudo como ele tem que fazer. Ele é bem o oposto do irmão. Não é malandro, é justo, às vezes justo até demais. Mas esse irmão mais velho, o texto bíblico mostra que ele pensa exatamente como o irmão mais novo. E o irmão mais velho vai tirar satisfações do pai. Bate na porta brabo. O Senhor nunca fez um churrasquinho para mim. O Senhor nunca contratou, como ele era certinho, ele não gosta de pagode, O Senhor nunca contratou a Orquestra Sinfônica de Goiânia
para fazer um churrasquinho para mim, eu ter música erudita lá de Vivaldi. Quem mais, gente? Vocês que são apreciadores aí. Bach, Johann Sebastian Bach no meu churrasco, nunca fez isso para mim. Pensamento dos dois irmãos. Quando o irmão mais novo tentou conversar com o pai, antes do velho chegar, o mais velho chegar, e o filho mais novo tentou falar com o pai, mas pai, tem certeza e tal, eu errei tanto com o Senhor. O Rubem Alves diz que o pai respondeu assim: filho, eu não contabilizo débitos, eu te amo. E o Rubem Alves também fala que quando o mais velho estava lá na ira, conversando com seu pai, depois que o pai ouviu tudo que o irmão tinha para falar, o pai simplesmente responde assim: filho, eu não contabilizo créditos, eu te amo, entre. E é isso que significa amar incondicionalmente. Cuidado, gente, muito casamento que está contabilizando aí os débitos e os créditos, mas às vezes na igreja também acontece. A gente só ama quando está no crédito, e quando está no débito se sente no direito de não amar. Eu não posso fazer isso, e nenhum de vocês pode fazer isso. Não podemos. Porque não é assim que Deus nos amou. Ele não contabilizou nossos débitos e créditos. Ele simplesmente nos amou. E se nós obedecermos esse mandamento de Deus e amarmos, porque estamos obedecendo a Deus, então nós vamos amar os irmãos. Amém, gente? É isso. E é complicado porque é simples, mas essa é a vontade de Deus. Versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Sabe o que João está dizendo aqui, gente? Que quando eu tenho que amar um irmão que para mim é difícil de amar, Deus não está me castigando. Deus não está me dando uma missão difícil. Mas eu preciso lembrar o seguinte: quando eu fui salvo por Deus, eu vou falar de mim e você pensa em você. Eu era uma pessoa fácil ou uma pessoa difícil? O que você acha? O que você era? Você era fácil ou era difícil? Mas nenhum de nós, até hoje, nenhum de nós somos facinho, né, gente? É ou não é? Todos nós somos difíceis. Todos nós. Todo mundo tem manha, todo mundo tem preferências, todo mundo tem um jeito de pensar, cada cabeça uma. Isso complica demais o nosso relacionamento. Por isso que quando Paulo fala, que nós precisamos aprender a ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, ele está falando de vivermos um milagre de Deus no meio da igreja. Nós não temos, simplesmente porque nunca fomos ensinados a ter. Agora que nós estamos aprendendo. E o Espírito Santo nos ajuda, e Ele vai fazendo com que a gente consiga, e nós vamos sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo 3 é isso. Eu vou pular o texto de Lucas, tá? Para adiantar um pouquinho aqui. Versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Aqui, gente, é importante nós entendermos que vencer o mundo, para nós vencermos o mundo que está lá fora, precisamos primeiro vencer o mundo que está aqui dentro, né? Quando Cristo nos tirou do mundo, isso foi salvação. Quando Cristo tira o mundo de nós, isso se chama santificação. Ele precisa então fazer essa obra nas nossas vidas, e Ele nos dá a vitória de vencermos o mundo. Ou seja, dentro da conversa de João, não amarmos mais como o mundo ama, porque o amor do mundo gera ódio e medo. Nós não vamos mais nos amar assim. Nós vamos nos amar incondicionalmente, porque recebemos este amor de Deus. E quando aprendemos a amar com o amor de Deus, vencemos um mundo que teima em colocar condições para existir algo parecido com o amor. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que ele falou no primeiro versículo, né? Fé para amarmos o irmão. Vamos ver ali João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. E Jesus, que venceu o mundo, está conosco, habitando em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E vamos chegar agora finalmente ao último versículo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crer é confiar. Confiar que Jesus é o Filho de Deus. Então, se confiamos em Jesus, nós vamos vencer o mundo. E não vamos mais amar com os critérios do mundo, mas com os critérios do reino. Eu tenho aqui alguns textos para nós lermos, que vão nos ajudar a entender isso, essa verdade. Vamos começar em Romanos 12:17, que diz o seguinte, até o 21: Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, você pode ler comigo aqui? Vivam em paz com todas as pessoas. Continuando. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aqui Paulo cita Provérbios, né? Por isso que estava em aspas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Volta ali o versículo anterior, por favor. Aqui então, como que a gente tem que tratar o inimigo, gente? Bem ou mal? Então, como que nós devemos tratar o irmão? Tem que ser melhor do que a gente trata o inimigo, amém, gente? Gente, vocês me dão uns medo de vez em quando que eu vou falar, né? Vocês entenderam isso? Porque se o inimigo tem que ser bem tratado, como que a gente tem que tratar o irmão? Né? Tem o etamundo bom, agora tem o etamundo melhor, né? Então tem que ser melhor, ok? Outro texto bíblico, Efésios 5, de 17 a 21 também. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos,
hinos e cânticos espirituais, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. De tudo que está escrito aí, gente, o mais difícil é o último versículo, não é? Sujeitem-se é igual a obedecer. Obedeçam uns aos outros. O tal do obedecer dificulta bastante as coisas, né? Só que daí, o Paulo, ele vai continuar essa ideia do sujeitem-se uns aos outros no contexto da casa. Como que é o contexto da casa? Ele começa a falar do casamento. Como é que o homem se sujeita à esposa? Sabia que o homem se sujeita à mulher? É bíblico. Não dá para ser machista não. Como é que o homem se sujeita à mulher? Vocês conhecem o texto, né? Amando, entregando a sua vida por ela. Se preciso for, morrer por ela. É a forma como o homem se sujeita à mulher. Como que a mulher se sujeita ao homem? Sendo, fala mulher, submissa. Calma, vai ficar tudo bem. Ninguém está armado não, né? Calma, vai ficar tudo bem. Você vai ter que ser submisso a esse homem que dá a vida por você. Amém? Aí ele fala dos filhos. Como é que os filhos se sujeitam aos pais? Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, e você vai viver até mais de 100 anos, talvez, né? Longa vida, como diria na Jornada nas Estrelas, né? Vida próspera e longa, tá certo? Mas os pais também têm que se sujeitar aos filhos. Como é que os pais se sujeitam aos filhos? Está na Bíblia. Como é que os pais se sujeitam aos filhos? Não deixe os seus filhos desanimados, não façam cobrança excessiva. Que nem eu falei domingo passado, aquele homem que disse, né, meu filho vai ser doutor, e ficou insistindo, desanimou o menino. Até onde eu sei, nunca mais voltaram a se falar. Faltou a sujeição. Isso é amor. Sabe, a gente saber que tem limites. Um não pode entrar na vida do outro assim, sem pedir licença, né? Quando você fala com seu irmão, você precisa buscar o melhor para ele, e não só o que é bom para você. É isso. Esse versículo, gente, ele coloca Jesus na parte mais central e importante do Evangelho. É o que nós chamamos de cristocentrismo da fé. Porque Jesus é o nosso Senhor, nós agimos assim uns com os outros. É assim que nós agimos. Somente o Senhor Jesus pode nos salvar. E qualquer problema, nos socorremos a Ele. Eu quero finalizar aqui, meus irmãos, mostrando duas aplicações que você pode fazer para a sua vida. Primeiro, se você entregou sua vida a Jesus, para Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Glória a Deus, gente. Você é filho de Deus, você entregou sua vida para Ele. E se você é filho de Deus, você vai vencer o mundo. Se você é filho de Deus, você vai receber essa santificação do Senhor que vai vencer o mundo dentro de você, até que você seja apenas cheio do Espírito Santo. E o amor de Deus vai reinar na sua vida. E a segunda coisa que nós precisamos colocar em prática precisamos ter uma verdadeira comunhão uns com os outros. Porque o amor ao irmão, à irmã, é inseparável do amor de Deus.
Eu só posso amar a Deus se eu amo meu irmão e minha irmã. No finalzinho do capítulo 4, como diz Enter Wright, João é assim, cruel. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o irmão a quem você vê, você é mentiroso. Você não ama ninguém, você ama só a si mesmo. É isso que ele está falando. Nós não podemos ser assim, e nós não seremos assim em nome de Jesus. Todos nós, meus irmãos, quando entramos aqui, temos que fazer algo assim que eu vou falar, né? Com as nossas emoções. Nós temos que baixar sempre a nossa guarda, baixar sempre as nossas armas, entrar aqui desarmados do amor do mundo, do ódio, do medo, e temos a coragem, porque envolve coragem, envolve fé, e eu não sei se todos nós temos. Talvez eu também não tenha tudo isso, mas devemos buscar essa fé, para amarmos como Cristo nos amou, incondicionalmente e sacrificialmente. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, como eu tenho colocado a minha.